Olá pessoal, essa semana vamos gravar o vídeo de explicação das atividades do dia 1º ao dia 5 de junho. Essa aqui é a atividade de segunda-feira. Começamos com a classificação do substantivo. Substantivo é o que dá nome às coisas. Por exemplo, lápis, borracha, mesa, cadeira, bola. Essa semana vamos trabalhar substantivos simples, né, que é as coisas bem simples, como mesa, cadeira, lápis, borracha, e substantivo composto, que tem duas palavras para compor a palavrinha. Ela pode ser acompanhada de hífen ou não. Por exemplo, couve, flor, é acompanhada de hífen. Cachorro quente é acompanhada de hífen. A palavra girassol é um substantivo composto, mas não é acompanhada de hífen. Vocês precisam assistir o vídeo, né, que dá uma demonstração bem rápida e bem clara do que é substantivo simples e composto. Em seguida, vocês vão enumerar esta coluna aqui, né, que é a primeira coluna, a primeira de acordo com a segunda. Por exemplo, cabra, daí vocês vão procurar a palavrinha cega. Então, cabra, cega, forma um substantivo composto. Essa é a primeira atividade da semana. A segunda atividade da semana, vamos começar com a multiplicação. Se vocês observarem esses dois quadros aqui, nós temos muitas miniaturas de motocicletas. Nesta forma aqui, ela está pouco organizada, fica mais difícil de ser contada, né? E esta forma está organizada, de forma que fica bem mais fácil de ser contada. Então, a multiplicação, ela veio para facilitar a contagem de um número. Qual é a atividade? A atividade, você vai observar as camisetas e vai pintar nesta coluna todas as camisetas de verde, nesta coluna todas as camisetas de laranja, nesta coluna todas as camisetas de roxo. Nesta coluna, todos os calções de azul, nesta coluna, todos os calções de vermelho, e nesta coluna, todos os calções de amarelo. E aí, responder as 3 questões aqui embaixo. A atividade de terça-feira. Vocês vão separar os substantivos de acordo com a coluna. Os substantivos simples, formado por uma palavra, os substantivos compostos, como girassol, separado na coluna sem hífen, e o substantivo composto separado por hífen, como bicho de seda, na coluna que pede com a separação com hífen. Na atividade de multiplicação dessa semana, é contagem. Vocês vão trabalhar colunas, gráficos. Você vai contar quantas árvores iguais a essa tem neste desenho e vai pintar a quantidade. Quantos coqueiros tem, vai pintar a quantidade. Quantas flores tem, pintar a quantidade. Quantas casas tem, pinta a quantidade e assim sucessivamente. Depois você pinta o desenho. A atividade de quarta-feira, você vai formar substantivo composto através de desenho. Por exemplo, aqui tem um tubarão, aqui tem uma baleia. O substantivo composto, tubarão, baleia. Aqui tem uma bomba e aqui tem um relógio. Bomba, relógio. O que você tem que fazer? Você vai ligar os 2 desenhos e formar um substantivo composto. Por exemplo, peixe, espada. Guarda,
chuva. Porta, mala. Beija, flor. Nessa atividade aqui, vamos trabalhar números, quantidades e gráfico. Você vai contar quantos animaizinhos tem aqui, pintar a quantidade, escrever o número. Isso você vai fazer em todos. Aí, você vai completar o gráfico aqui embaixo, com o número que você fez aqui, pintando a quantidade de quadrados que precisa com os números que você preencheu aqui, conforme o nome. Quantos que a Amanda conseguiu? Procura o nome Amanda e pinta conforme a quantidade que ela tem, ok? Nas atividades de quinta-feira, você vai resolver situações, problemas, observando as gravuras. Por exemplo, o primeiro, Isadora tinha 2 saias, ganhou mais 4. Quantas saias ela tem agora? O que você vai fazer? Colocar o número 2 aqui, o 4 aqui, e aí colocar a resposta. Isadora tem agora tantas saias. O mesmo vai acontecer nas demais situações, problemas. Você vai assistir a este vídeo aqui, que está indicado aqui, que vai falar de novo sobre substantivo simples e composto. É um vídeo bem bacana. Lembrando que substantivo simples é composto de uma só palavra, por exemplo, boneca, árvore, cadeira, e o substantivo composto é formado por 2 palavras. Ela pode estar separada por hífen ou pode estar composta sem separação por hífen. E é essa atividade que você vai fazer. Aqui tem diversas palavras. Você vai separar nesta coluna os substantivos simples e nessa coluna aqui os substantivos compostos. A atividade de sexta-feira, trabalhando o gráfico de novo através de uma pesquisa fictícia. Então, o que você vai fazer? Observar a quantidade de fruta que foi escolhida de cada lanche, você vai contar, colocar os números, preencher o gráfico e responder as questões referente a esta atividade que foi solicitada aqui em cima. Nesta atividade é uma interpretação de texto. Você vai ler esse pequeno texto sobre palito e pirulito e vai responder as questões a respeito desse texto. Atividades são simples, fáceis, basta você prestar bastante atenção. Qualquer dúvida, entre em contato. Beijo, bom fim de semana.